A aula de hoje é as formas ordinárias de testamento, começando pelo testamento público. Antes de mais nada, um café para aliviar a alma. O Código Civil prevê 3 formas ordinárias, ou melhor, comuns, de testar, lá no artigo 1862. Diz ali, são testamentos ordinários: o público, o cerrado, o particular. Além disso, o Código Civil prevê a possibilidade de testamentos especiais, lá no artigo 1886. São testamentos especiais o marítimo, o aeronáutico e o militar. Os testamentos especiais ocorrem em vias de exceção, dadas as características do momento da celebração deste testamento. Que, se não presente essas causas para o testamento especial, o que deve ser feito são os testamentos na via ordinária, na via comum. Dentre os testamentos da via ordinária, a parte pode escolher qual melhor atende às suas necessidades, às suas características. É de livre escolha da pessoa. Da maioria das pessoas, algumas só podem testar por testamento público. Bom, então temos 3 formas ordinárias de testar: público, cerrado e particular. Quais são as características do testamento? Ora, dada a seriedade do ato de disposição da última vontade, e considerando que, após a abertura da sucessão, a vontade do testador ficará adstrita àquelas cláusulas constantes no testamento, e ele não pode ser chamado para vir esclarecer quais são as vontades ou a intenção real dele, o testamento ele requer uma seriedade e uma série de solenidades na sua confecção, para que resguardem, primeiro, a vontade do autor da herança, do testador, e segundo, o direito dos herdeiros necessários. Então, aqui é interessante o artigo 1863, onde ele diz: é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Então veja, o que quer dizer, o que quer dizer aqui a lei quando fala que é proibido o testamento conjuntivo? O testamento conjuntivo basicamente seria um conluio entre 2 pessoas para mutuamente se beneficiar. Fazem o testamento ao mesmo tempo, de forma simultânea, ou correspectivo, correspondendo a disposições testamentárias de um para o outro, ou criando condições testamentárias de um para o outro. Então, a lei evita isso como forma de evitar negócios referente a direitos hereditários já dispostos em vida, ou criar uma condicionante numa disposição testamentária, o que não é permitido. Então essa é a finalidade de se restringir isso, para manter uma disposição livre de última vontade e premiar, proteger, na verdade, o direito dos herdeiros necessários. Bom, outra questão que pode surgir é: a prova do testamento é a cédula testamentária. Não? O que isso quer dizer? No testamento particular é a cédula testamentária, o instrumento particular de testamento assinado pelo testador e por suas testemunhas. E é ela que faz prova das disposições testamentárias. Do testamento cerrado também é a cédula testamentária assinada pelo testador, pelo tabelião, e guardada pelo testamenteiro, pela pessoa que foi dada a competência de guardar a cédula. E do testamento público é o termo de testamento lançado nos livros de nota. A destruição dessa cédula não comporta a reconstrução uma vez perdida ou destruída. Até porque não se tem como saber das disposições testamentárias. O que não significa que uma cédula gasta pelo tempo e etc. não possa ser recuperada. Ela não foi perdida, ela não foi destruída, desde que seja possível saber
com certeza as disposições testamentárias que estão ali presentes. Aí não há problema algum. A questão é que nesta reconstrução eu não posso criar, inventar. Então, uma vez destruída a cédula, não tem como reconstruir. O que não vai acontecer no testamento público, porque o que se tem em mãos é só uma certidão do registro do testamento, e não o testamento em si, e que pode ter outras e outras certidões. A não ser que venha a acontecer de se perder o livro, de ser destruído o livro. Nesse caso, há que se analisar a responsabilidade do tabelião, porque ele responde pela guarda desse livro. Ele não pode vir a perder. E se há, nesse caso, uma certidão, essa certidão tem efeitos tal qual o registro, então é possível de ser tornada válida pela certidão. Mas isso eu recomendo que deem uma estudada na lei de registros públicos de como funciona essa maneira. Bom, dito isso, vamos falar de testamento público. Testamento público que está capitulado no Código Civil do artigo 1854 ao 1867. É a forma mais segura de se testar. É a mais segura porque fica arquivado perante um tabelião de notas, registrado em livro próprio, e é dada de acordo com as declarações do autor. Mas vejam bem, assim como ele é o mais seguro, ele é público. Significa que qualquer pessoa tem acesso ao registro desse testamento e pode ficar sabendo das disposições feitas pelo autor da herança, pelo testador. E aí, nesse caso, por ser público, qualquer herdeiro, na verdade, qualquer um pode saber desse conteúdo, basta que peça para o tabelião uma certidão. Pode fazer uma consulta se há um testamento feito por determinada pessoa, e ainda mais pode fazer, havendo testamento, requerer uma certidão disso, o tabelião é obrigado a oferecer. Isso aí. Então aí não há problema algum. Então, testamento público é o escrito feito pelo tabelião em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, em presença de duas testemunhas, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. O que significa servir-se de minutas, notas ou apontamentos? Bom, isso que eu li está lá no artigo 1864. São requisitos essenciais do testamento público. Então, primeiro, ser escrito. Bom, vamos deixar aqui que testamento dificilmente será verbal. Ele tem que ser escrito. A gente vai ver que há uma exceção para o testamento verbal, o testamento não ocupativo, lá do moribundo, lá na frente, mas como que funciona isso? Bom, primeiro deve ser escrito, manual ou mecanicamente. Manual ou mecanicamente. Manual, caneta. Isso aqui é uma caneta. Mecanicamente, máquina de escrever, computador, etc. Esse mecanicamente, daqui a um tempo isso vai passar para o eletrônico, o que não vai ter problema algum. Mas é isso. Na língua nacional, ser escrito na língua nacional, ou seja, no vernáculo, língua portuguesa. Podendo ser inserto em partes impressas de livro de notas. Então ele tem que ser inserido em livro de notas, pelo tabelião ou pelo seu substituto. Bom, para isso, o tabelião pode se usar de minuta ou de notas e anotações feitas pelo testador. O que é uma minuta? Convém aqui. O que é uma minuta? Minuta é um rascunho. É um rascunho bem elaborado. Então é comum que no testamento público o testador contrate um advogado, uma pessoa que saiba fazer isso, e o advogado faz o testamento público, redige todo ele, discute isso com o seu cliente, com o testador,
verificando a questão dos herdeiros necessários, do patrimônio e etc., quais são as disposições, tá? Para que esse testamento seja válido e não seja contestado lá na frente. A questão da distribuição dos quinhões, se ultrapassou a legítima, se não ultrapassou, tudo isso é importante ser verificado. Tá? Então, aqui é importante que haja uma construção bem feita disso, se possível, por um profissional credenciado, um advogado que tenha o conhecimento na área do direito das sucessões e do direito de família, para poder fazer a distribuição. Faz-se isso é chamado de minuta. Vá até um tabelião e passa isso para o tabelião. Hoje você manda um e-mail para o tabelião com o anexo do documento do Word. Ele abre essa minuta, vai copiar, vai colar no arquivo dele lá, que tem o cabeçalho do cartório, despaçamento, tudo e etc. Vai revisar tudo isso para ver, porque o tabelião, dentre as suas obrigações, etc., ele age dado o princípio da legalidade. Ele vai ver se dentro da lei não tem nenhum vício formal, nenhum vício material, e se pode ser construído daquela forma. Então ele vai fazer essa verificação da parte da legalidade, não da motivação, do testador, não disso, só da parte da legalidade. Então isso é uma minuta, é um rascunho. Tá? Tanto que quando se fala uma minuta do contrato, é o rascunho do contrato que ainda não foi assinado. Depois que foi assinado, passa a ser contrato. A minuta da escritura pública de compra e venda é o rascunho dela. Então isso é a minuta. Ou anotações e notas do testador. O testador pode fazer anotações, eu quero deixar esse bem para cá, esse bem ali e tal e coisa, e vai fazer essa verificação, daí o tabelião vai montar o testamento. O tabelião daí monta o testamento. Não é o mais indicado, o indicado é que quem monte o testamento seja um advogado, seja um profissional habilitado, para poder fazer isso. Então isso que é a minuta. E vai ser inserido isso no livro de notas. Não? Então é ser escrito. Aí diz o parágrafo único: o testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Tá? Então, se for impresso para ser inserido no livro, o testador vai rubricar todas as páginas. Tá? Então, primeira coisa, testamento público é escrito, registrado em livro de notas. Segundo requisito, aqui bastante interessante, e isso é requisito de validade. Se for suprimida essa solenidade, pode ser contestada a sua validade. Então, vamos lá. São requisitos essenciais. Se são da essência, são requisitos de validade. Você não tem isso, não tem testamento. Lavrado o instrumento, lavrado, escrito, o instrumento é o documento, lembram disso? Ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas. Ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas. A um só tempo. Ou pelo testador, se o quiser, na presença dessas e do oficial. Vai reunir todo mundo. Testador, testemunhas, tabelião. E aí vai ler em voz alta. Ou o tabelião lê, ou o testador lê. Em voz alta. A um só tempo. Para todo mundo. Significa, eu vou começar a ler e vou terminar de ler, e está todo mundo junto, reunido na mesma sala. Eu não vou ler, depois o outro vai ler, daí o outro vai ler, porque eu não sei se todo mundo leu. Eu posso dar uma cópia para cada um e ler em voz alta para que acompanhe. Porque nós sabemos que tem muita testemunha que assina a escritura, que assina contrato e não leu porcaria nenhuma. Você pede, fulano, assina como testemunha aqui, a pessoa assina. Pronto. Ela sabe do que aconteceu? Não. Mas o testamento, dada a solenidade e como ele só terá validade após a morte do testador, após as disposições do declarante de vontade morrer, que tem que ser lido em voz alta para ninguém falar que não sabia. Então eu ouvi todas as disposições testamentárias, foi lido em voz alta. Eu verifiquei e daí eu assinei. Então é isso mesmo. Então veja, uma escritura pública de compra e venda,
precisa só da assinatura das partes e do tabelião, não precisa de testemunha, porque o tabelião está em fé pública. Agora vejam só, o testamento precisa da assinatura da parte declarando da vontade, o testador, do tabelião e de mais 2 testemunhas. Então, é um ato solene mesmo. Então, deve ser lido em voz alta pelo tabelião ou pelo testador, as 2 testemunhas. Todo mundo tem que estar reunido ali. Tabelião, testador, 2 testemunhas. Bom, segundo, ser um instrumento, terceiro na verdade, ser um instrumento em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Então assina o testador, terminou de ler, está tudo certo, assina testador, assinam testemunhas, assina tabelião. As testemunhas não têm que concordar ou não, elas só têm que testemunhar, presenciar o fato. Presenciado o fato, assina. O fato não, o ato jurídico. Presenciado o ato, assina. Então, aí, tranquilo. Então, feita a leitura, assina. Assinou, pronto. Isso é colocado em livro próprio, expede-se uma certidão disso, entrega-se ao testador. Não precisa que ninguém fique à guarda do testamento, porque por ser público ele já está guardado, arquivado, registrado no tabelionato em que foi feito o testamento. E aí qualquer tabelionato de notas, não precisa ser no de pessoas naturais, não. Qualquer tabelionato de notas pode fazer um testamento e arquivar isso, e mantê-lo arquivado. E uma vez feito um testamento público, garanto que essa notícia vai correr aí, mundo afora, todo mundo vai ficar sabendo que tem um testamento público. Bom, agora surge algumas questões interessantes aqui, a que se pensar. E o analfabeto, que não pode assinar? Como é que faz? Tem um analfabeto que não sabe assinar, não sabe ler e escrever, e tem aquele que não pode assinar por algum impedimento, doença e etc. Vamos ver aqui o artigo 1865. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará. Então declara no testamento que o testador não sabe assinar, não é alfabetizado e não sabe assinar. Mas por que pode testar? Porque é lido em voz alta. O fato da pessoa não saber ler e escrever não significa que ela não compreenda aquilo que ela está fazendo. Isso não tem nada a ver. A pessoa tem inteligência suficiente para isso. Ela só não foi alfabetizada. No nosso país, nós temos um fenômeno de que o número de pessoas analfabetas está diminuindo e surgindo uma segunda categoria, o que a gente chama de analfabeto funcional. Aquele que até lê, que até escreve, mas não sabe o que leu e não compreende o que escreveu. Mas aí já é outro problema, que quem sabe um dia a gente resolve. Mas esse sabe assinar, então esse assinará. Não? O declarará, assinando nesse caso pelo testador, então ele assina como tabelião e como testador, e a seu rogo uma das testemunhas instrumentárias. Então uma testemunha também vai assinar pelo testador. Então assinam pelo testador que não pode ou não sabe assinar o tabelião ou seu substituto e uma das testemunhas, que também assinarão daí a testemunha como testemunha e o tabelião no seu lugar tabelião. Mas vai ficar lá que não sabe. E o que protege o testador que não sabe assinar? O fato de obrigatoriamente ter sido lido em voz alta perante todos, e ter sido aceito. Então, daí está valendo. Seguindo, artigo 1866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá seu testamento e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presente as testemunhas. O surdo alfabetizado, que sabe ler, não tem nenhum problema, porque ele sabe ler e escrever. Isso não tem nenhum problema. E hoje em dia, felizmente,
né? O fato de ser surdo ou surdo-mudo não retira as pessoas da alfabetização. Não, só isso. Tá? Se não souber ler, o surdo indicará alguém, tá? que lerá em seu lugar. E ainda mais hoje porque há intérprete de Libras. A pessoa pode ler e traduzir, né? Soltar Hadouken lá, fazer os sinais e etc e tal, de Libras. Então, nesse sentido, que é possível. Tá? Então, que o faça. Agora, ao cego, tá? Ao cego, diz o artigo 1867, ao cego só se permite o testamento público que lhe será lido em voz alta 2 vezes. Ao cego, o testamento só pode ser público, ele não pode testar por outras formas. Esse testamento será lido em voz alta para ele por 2 vezes. Olha que interessante, por 2 vezes. Uma pelo tabelião, ou por seu substituto legal, e outra por uma das testemunhas. Isso é interessante, que na leitura não é pela mesma pessoa. Em tese, para evitar que a pessoa leia algo que não está lá ou modifique o que está escrito na hora de ler. Por uma das testemunhas designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. Então faz constar ali no testamento que foi lido 2 vezes, uma vez pelo tabelião, outra vez pela testemunha tal, e que o senhor concordou, e aí quem assina é o tabelião. Algumas pessoas cegas, elas conseguem assinar, lançar sinais gráficos, são alfabetizadas e etc, leem e escrevem em braille e tal, tudo mais, podem ouvir e ler a minuta por várias vezes, mas eu não conheço o cartório que tem arquivo em formato braille. Então, do cego vai ter essa restrição. Quando chegarmos ao ponto de ter o arquivo disso em formato eletrônico, essa parte da leitura fica dispensada porque o cego tem acesso ao registro eletrônico. Ele pode ler isso em braille, quando eletrônico, se tiver uma barra braille, ou pode ler, ou pode ouvir através do conversor de texto em voz. Então isso facilita bastante. Bom, então vejam só, para poder testar de forma pública, qualquer um pode testar. Algumas pessoas, na hora de testar por forma pública, o cego só pode fazer por forma pública. E aqueles que não conseguirem exprimir a sua vontade não vão poder testar. O surdo-mudo, por exemplo, que não sabe se expressar, não compreende linguagem de sinais e também não foi alfabetizado. Esse não vai conseguir fazer testamento, porque não consegue se expressar, exprimir a sua vontade. Mas essas pessoas, felizmente, são minoria. E também, é claro, estão falando de testamento, tem que ter algum patrimônio. E querer fazer o testamento. Qual que é a vantagem do testamento público? Dada a solenidade, a seriedade, perante tabelião, lido e etc. Tal, geralmente é feito por um advogado, depois passa pela revisão do tabelião para ver a questão da legalidade, tudo isso. Dificilmente esse testamento será contestado e suas cláusulas serão tratadas como inválidas. Qual é o ponto negativo? Qualquer pessoa tem acesso às disposições testamentárias e o autor da herança pode ficar, às vezes, visto por aquele que não foi prestigiado no testamento, um pouco quanto uma pessoa insensível e etc. e tal, e não ser mais convidado para o almoço de família. Mas isso aí é problema de família para família. Agora, as outras formas ordinárias de testar, nós veremos nas aulas seguintes, certo? Então, segue aquela minha recomendação.
assistam essa aula. Vocês têm a possibilidade de pausar, de voltar, de assistir de novo, assistir outra vez. Né? Se alguém quer se torturar, né, mentalmente, psicologicamente, coloca esse vídeo em loop e fica vendo a minha imagem. Tá? Não recomendo. Leiam o Código Civil, leiam aquele pequeno resumo. Tá? É bom que ao assistir às aulas tenha o resumo em mãos, é só um roteiro de aula. Mas leiam a bibliografia básica, vocês vão precisar disso. Tá? Voltando, que vocês terão sempre atividades referentes a cada aula. Tá? Então, nesse sentido, continuem estudando. Fiquem saudáveis, sejam todos muito felizes.